Que a paz do nosso Deus esteja convosco. Abra sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 8. Colossenses 2:8, Novo Testamento. Lembrando que epístola é uma carta, então Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreveu essa carta e ele dirigiu esta carta aos cristãos colossenses. Diz o seguinte: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Nós já aprendemos que a palavra do Senhor, ela serve para promover fé em nós, para nos dar esperança. A palavra serve para nos corrigir, para nos repreender, para nos exortar, encorajar. Mas a palavra de Deus também serve para nos alertar, nos advertir. E aqui Paulo, ele estava advertindo essa igreja dos colossenses para que eles tomassem cuidado, para que eles não fossem enredados com filosofias, com sutilezas, com tradições humanas, ou seja, doutrinas, ensinamentos humanos, coisas que na realidade elas não têm uma base cristã, não estão pautadas na palavra de Deus. E isso hoje é para nós. Então, nós devemos ter cuidado para não sermos enredados. O que significa esta palavra enredado? Enredar significa prender, emaranhar, embaraçar e envolver. Ou seja, quando a pessoa ela abraça uma ideologia, quando a pessoa ela abraça um pensamento que não tem base cristã, e a pessoa justamente ela aparentemente está no cristianismo, mas ela abraça outras ideias, ideologias de outras religiões, então esta pessoa ela foi enredada. Um exemplo certa vez eu e a minha esposa, numa vigília, havíamos encontrado um grupo de pessoas de uma igreja a qual nós havíamos passado. E ali eles conversando, e aí falando como o povo estava, das pessoas. Então, falaram a respeito de uma pessoa que estava naquela igreja, e a pessoa saiu daquela igreja. No primeiro momento, eu pensei, foi para outro ministério, outra denominação cristã, outra igreja evangélica. Não,
foi para outra religião, vamos dizer assim. Então significa que aquela pessoa até estava na igreja, só que ela deixou se envolver, se enredar por doutrinas, ensinamentos que não estão pautados no cristianismo, na fé cristã. E por esse motivo, aquela pessoa, ela saiu do cristianismo, saiu da igreja. Então nós devemos tomar cuidado com isso. Continuando a leitura da palavra, versículo 9: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Aqui está falando de Jesus, e nós cremos que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é Deus. Então, por esse motivo, habita nele completamente a divindade. Continuando, 10. Também nele estáis aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Então, em Cristo, nós somos aperfeiçoados. O que significa esta palavra aperfeiçoar? Aperfeiçoar significa melhorar, aprimorar, refinar. E eu e você, antes de conhecermos a Cristo, antes de abraçarmos a fé cristã, nós tínhamos um estilo de vida que não agradava a Deus. Então, nós abraçamos a fé cristã, sabe? Nós fomos ali aos poucos aprendendo do Senhor Jesus, e nós aprendemos ainda hoje, pois nós devemos permanentemente, perpetuamente, melhor dizendo, ser aprendizes, ou seja, perpetuamente nós devemos estar aprendendo de Cristo até o fim da nossa vida aqui na terra. E esse aperfeiçoar, que significa melhorar, nós fomos melhorando a cada dia. E justamente é isso que Deus, ele espera de nós. Se a pessoa, ela diz que abraçou a fé cristã, que de repente é batizado, batizada, mas ela não melhora, ela não progride ali na sua vida cristã, ela não muda o seu estilo, mas continua no estilo mundano, então essa pessoa não está se aperfeiçoando, ou seja, não está melhorando. Lógico que ninguém é perfeito. Nós só seremos perfeitos quando Jesus voltar e a gente ganhar um corpo incorruptível. Mas nem por isso nós devemos nos lançar ao pecado, à iniquidade. Mas a cada dia devemos avaliar a nossa vida à luz das Sagradas Escrituras e observar se, com o tempo que nós temos de cristianismo, de evangelho,
se nós estamos melhorando, nos aperfeiçoando, ou se estamos estacionados. Então entenda isso, que Deus, Ele espera que a gente venha aperfeiçoar, e esse aperfeiçoar aqui é em Cristo Jesus, ou seja, fora de Cristo não tem como a pessoa melhorar, se aperfeiçoar. Não tem como a pessoa mudar de vida se não for através do Senhor Jesus. Continuando a leitura, versículo 11. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Preste bem atenção. A circuncisão é um ritual, uma operação, qual eles pegam um bebê, uma criança nascida, e essa instrução foi Deus que havia dado para Abraão. E qual que seria a operação ritual? No caso, o prepúcio, a pele do órgão genital masculino deveria ser tirado, arrancado. Hoje os judeus fazem isso, tem pessoas que fazem por questões higiênicas. Então isso para os judeus é um símbolo, é um ritual. Assim como para nós o batismo é o símbolo cristão, a pessoa que ela quer abraçar o cristianismo, ela deve se batizar. Assim, para os judeus, a pessoa que é o homem que ele se diz judeu, ou o homem que ele quer abraçar a fé judaica, ele deve realizar o que é essa circuncisão. Mas hoje, essa circuncisão para nós cristãos não é física, mas é espiritual. E assim como é arrancado prepúcio, a pele do órgão genital masculino, assim de dentro do nosso interior deve ser arrancado das nossas vidas tudo aquilo que desagrada a Deus. E é Jesus que realiza essa operação. Agora, lógico que nós devemos cooperar querendo que Jesus nos liberte, tire de nós tudo aquilo que desagrada a Deus. Continuando a leitura da palavra, 12. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então, lembrando, o batismo é um símbolo, e quando a pessoa ela é mergulhada, a pessoa ela é emergida ali dentro das águas, qual que é o símbolo? O símbolo, o significado é que ali está sendo sepultado o velho homem, a velha criatura. E quando ela sai das águas, que ela está subindo, então ali deve nascer um novo homem, uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, não é apenas a pessoa batizar, não é apenas o pastor mergulhar ela nas águas, mas a própria pessoa deve ter
esse pensamento, esse espírito que será sepultado o velho homem, a velha criatura, e ela será uma nova criatura em Cristo Jesus. Continuando a leitura da palavra 13. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Então, o pecado, a iniquidade, as transgressões, elas afastam o ser humano de Deus e causa morte no ser humano. E essa morte, ela não é física, mas é a morte espiritual. E nós já aprendemos que a morte espiritual é o ser humano estar afastado de Deus. E aqui está dizendo que Jesus, ele deu vida. Então, quando a pessoa se rende a Jesus, a pessoa que está afastada de Deus, que ela está morta nos pecados, nas transgressões, e ela abraça a fé cristã, e a pessoa deixa Jesus a lavar, Jesus a purificar, então essa pessoa vai passar a ter vida, ou seja, prazer em viver, alegria, sabe? Aquele vazio que ela sentia na alma, no íntimo dela, vai ser preenchido, porque esta pessoa vai estar com Deus, vai estar com Cristo. Então, a única forma, a única maneira de termos vida e de sermos perdoados dos nossos pecados é através do Senhor Jesus Cristo. Continuando, 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Então, havia um escrito de dívidas. E quais que são essas dívidas? Essas dívidas justamente são os pecados, as ofensas contra Deus. E nós tínhamos essa dívida. E essa dívida, ela nos traria condenação. Mas quando nós entregamos a vida para Cristo, nós cremos no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, que ele morreu pelos nossos pecados para nos levar a Deus, para nos libertar do pecado. Então foi cancelada o quê? A sentença contra nós. Cristo, através da sua morte na cruz do Calvário, ele cancelou este escrito de dívidas. Diz a palavra que Deus, ele não leva em tempo, ele não leva na memória o tempo da ignorância, ou seja, o tempo que nós não conhecíamos a Deus. Agora, se a pessoa não entregar sua vida para Cristo, ela infelizmente não crê que Cristo morreu pelos pecados dela e que ela precisa de perdão, que ela precisa se reconciliar com Deus, e essa reconciliação
é através de Cristo, então as dívidas vão continuar. Então a condenação vai continuar. A única forma da condenação ser cancelada é a pessoa entregar a sua vida para o Senhor Jesus. E aqui está escrito também que Jesus removeu, ele encravou na cruz tudo aquilo que nos era prejudicial. Não somente a condenação, mas o pecado. Continuando a leitura, 15. E despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Esses principados e potestades aqui, nesse contexto bíblico, são os demônios, são os espíritos malignos, o poder do mal, a força do mal. Então aqui o texto está dizendo, quer dizer o seguinte, que Cristo, ele venceu, ele derrotou, triunfou sobre o diabo, sobre as forças demoníacas na cruz do Calvário, para nos trazer a libertação, pois o diabo, ele aprisionava, ainda hoje aprisiona muitas pessoas no pecado, através do pecado. Mas quando a pessoa se rende a Cristo, então é quebrado esse laço, é quebrado essa prisão, e o mal não tem poder sobre a pessoa. Até mesmo na realidade, você sabia que o diabo, ele não queria que Cristo morresse na cruz do Calvário, porque ele sabia que isso iria trazer prejuízo para ele, prejuízo de almas, pessoas que ele iria perder. Por esse motivo, quando Jesus estava sendo crucificado, tinha pessoas que falavam: se é filho de Deus, desce daí. O que era isso? Era o diabo, era Satanás na boca daquelas pessoas que não queriam que Jesus morresse na cruz do Calvário. Quando Pedro falou: Senhor, tem misericórdia de ti, esse sofrimento não vai acontecer. E Jesus falou: arreda-te daqui, Satanás. O que era aquilo? Era o mal ali usando a boca de Pedro, porque o mal não queria ver a morte de Jesus, porque o diabo sabia que a morte de Jesus era a vitória na cruz sobre ele. Então, essa é a palavra de hoje. Guarda ela no seu coração. E se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, entregue a sua vida para o Senhor Jesus completamente. Se você não é batizado, não é batizada, seja batizado, batizada, porque lembrando, batismo é um símbolo da fé cristã. E como nós falamos a respeito do judaísmo, a pessoa que ela diz que ela quer aderir ao judaísmo, o homem ele deve ser circuncidado. Se ele não for circuncidado, não seguir as normas, ele não pode entrar no judaísmo. Assim também no cristianismo é necessário que a pessoa seja batizada e ela entregue-se de corpo e alma para Deus. E assim ela vai entrar no reino de Deus. Amém?
Vamos falar com o nosso Deus e Pai, em nome de Jesus. Entramos na tua santa e gloriosa presença, Pai. Te agradecemos, te exaltamos, te glorificamos, bendizemos, Pai, pois o Senhor é bom em todo tempo, o Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é a nossa força. Se não fosse o Senhor, nós estaríamos perdidos. Santo de Israel, perdoa os nossos erros, nossas falhas, nossos pecados. Meu Deus, eu lhe peço que o Senhor venha alcançar, venha tocar cada vida, cada alma que me acompanha nesse momento, que ora junto comigo, Senhor. Abençoa a vida desta pessoa, age na vida dela, naquilo que ela precisa, seja na vida espiritual, seja na saúde, seja nas finanças, na vida profissional, Senhor, seja no casamento, seja na família. Eu não sei aonde ela precisa da tua ajuda, mas o Senhor sabe. Então age, por favor, Pai, e faz o impossível acontecer. Remova da vida dela tudo que tem sido prejudicial a ela, tudo que tem afligido, remova, Pai, em nome do Senhor Jesus. E assim te agradecemos, na certeza da vitória, em nome de Jesus. Digo obrigado, Senhor, pela minha vitória. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixe o seu like, o seu joinha e compartilhe com outras pessoas. Forte abraço, até a próxima, se assim o nosso Deus permitir. Paz!